Olá pessoal, tudo bem? Foi colocado no grupo sobre a questão da insônia, um protocolo básico para a insônia, e eu coloquei algumas coisas que poderiam ser feitas em relação à insônia. Dentro da medicina tradicional chinesa, como vocês podem ver aí, em relação ao sono, a insônia ela tem algumas características que têm que ser observadas. Em que momento se dá essa insônia? Qual é o horário dessa insônia? Se ela é uma insônia inicial, se ela é uma insônia intermediária, se ela é uma insônia terminal, se tem uma falta de descanso, aí você acaba não conseguindo dormir de tão cansado que você está. Se você tem uma insônia com desconforto gástrico, ou seja, se você tem insônia com a sensação do estômago vazio, isso tem que ser levado em conta. Existe uma parábola chinesa, que é a parábola do Grou, que diz que a mente é como um pássaro e que o coração é o ninho desse pássaro. Quando chega a noite, o pássaro vai dormir. E aí o coração tem que estar numa temperatura adequada para que esse pássaro possa dormir. Ou seja, se o coração é o ninho tem que estar numa temperatura adequada para dormir. O que acontece? Se o ninho estiver quente, além do normal, o pássaro vai pousar. Quando aquecer muito, ele levanta voo. E aí ele levanta voo, mas é noite, ele tem que dormir, é um horário yin, ele volta para o ninho. Dorme um pouco, daqui a pouco ele levanta de novo, porque o coração, que é o ninho, está quente. E aí ele fica pousando, dormindo e levantando. Pousando, dormindo e levantando. O coração precisa tanto do yin quanto do shui para que esse ninho tenha a temperatura adequada. Quando o ninho fica quente, o pássaro levanta voo. Deita, levanta voo. Isso aí é o que a gente chama de sono interrompido. Então, o que o chinês quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós temos que ter tanto o yin quanto o shui do coração, isso sem falar de outros órgãos que nós vamos abordar hoje, nesse momento, mas tanto o yin e o shui do coração em equilíbrio para que você possa dormir. Então ele diz o seguinte, que uma insônia inicial diz que você tem pouco sangue que não alberga a mente. Então é uma deficiência de sangue do coração, do fígado e do baço. O coração não tendo sangue, você não tem como dormir logo de início. Você demora a pegar no sono. E aí ele fala do fígado e do baço. O fígado e o baço estão envolvidos na formação do sangue, assim como o coração. Então, uma deficiência de sangue do coração, uma deficiência de sangue do fígado, uma deficiência de sangue do baço, associadas ou independentes uma da outra, pode gerar uma insônia inicial. Então, é preciso que eu venha a nutrir o meu sangue. Como é que se nutre sangue em medicina tradicional chinesa? Através da alimentação. Uma insônia intermediária é aquela em que você dorme e chega no meio da noite e você acorda. E aí você tem ictúria, toma água em pequenos goles. Tomar água em pequenos goles denota uma deficiência do yin geral, ou seja, o yin do rim está deficiente. Aí você tem aquele falso calor e aí você começa a tomar água em pequenos goles. Então, essa deficiência do yin do rim, ela acaba se associando a um calor de coração. E aí você, no meio da noite, acorda para poder beber água. A insônia terminal é aquela quando você acorda muito cedo. Isso denota que você tem uma deficiência do ti do coração, vesícula e da essência. E também está ligada ao fígado, uma deficiência do ti do coração, vesícula e uma deficiência de essência, assim como também uma deficiência do shui do fígado. E aí você acaba o quê? Acordando muito cedo. Você não consegue permanecer na cama. Por quê?
o teu ti está deficiente, o ti do coração está deficiente, não circula sangue, eu preciso de chuê e de yin no coração para poder dormir. A vesícula biliar está ligada junto com o fígado ao quê? Tomada de decisão. Então, a minha emoção, a preocupação com as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia, fazem com que eu não durma direito. E se eu não tenho uma essência, que é a base do chuê, circulando, eu não consigo dormir. Eu acabo acordando mais cedo. São aquelas pessoas que acordam muitas das vezes antes do despertador, com excesso de preocupação e de agitação por aquilo que tem que fazer no dia seguinte. A insônia com desconforto gástrico, obviamente que é uma deficiência do baço junto com o estômago, e isso tem a ver com o fleuma, que é a umidade que já se condensou, né? Fogo ascendendo para a parte superior do corpo. Esse fleuma fogo ele está justamente aonde? No estômago. Então, ele sobe, esse fleuma fogo, e vai obstruir os orifícios da mente, que são quem? Boca, ouvido, nariz e os olhos. E aí você tem aquela insônia com desconforto gástrico, acorda no meio da madrugada para comer alguma coisa, está sempre com fome, com sede, sem aquela sensação de estômago vazio. Obviamente que associada a todas todos esses órgãos e a todas essas vísceras que nós falamos, nós não podemos esquecer das emoções. O coração abriga a mente. Se eu tenho uma preocupação excessiva, ansiedade, raiva, ódio, ira, medo excessivo, tristeza excessiva, tudo isso vai afetar a minha mente e eu vou acabar tendo um quadro de insônia. Então, lembre o seguinte, as emoções, todas elas, algumas com a intensidade maior, outras com uma intensidade menor, vão afetar o coração. E aí eu tenho um quadro de insônia. Seja ela a raiva, seja ela o ódio, seja ela a ira, seja a frustração, seja o medo, seja o pânico, a depressão, a euforia, seja qual for a emoção, vai afetar o coração e vai influenciar a qualidade do meu sono. E aí o que a gente tem que fazer? Nós temos que tratar a emoção principal, por exemplo, a raiva, e também o coração. Então, eu trato do fígado, da vesícula e do coração, porque abriga a mente. Eu tenho sempre que perguntar ao meu paciente quais são os horários em que a insônia ocorre. Lembra da maré energética? De 3 às 5 eu tenho pulmão, de 5 às 7 o intestino grosso, etc. e tal. Então, porque se a pessoa me diz que em determinado horário ela não consegue dormir, provavelmente, naquele horário em que ela não consegue dormir, tem um órgão e uma víscera associados que podem estar em desequilíbrio. Ah, eu acordo no meio da madrugada com vontade de comer doce. Muito provavelmente é uma deficiência do baço e do estômago. Ah, eu acordo no meio da madrugada com gosto ácido, azedo. A que horas você acorda? Ah, por volta de 11, 1 hora da manhã, fígado com vesícula biliar. Então, vamos começar a fazer esse tipo de associação para ver o que está acontecendo, o que está ocorrendo e que está gerando essa insônia. Tá? Pontos para tratar, eu coloquei lá os pontos gerais, como o pericárdio 7, o pericárdio 6, fígado 2, fígado 3, o yin-tang, o vasoconcepção 17. Existem vários pontos que nós podemos tratar, desde que a gente consiga fazer o quê? Fechar o diagnóstico de uma forma correta. Uma outra coisa que eu gostaria de pedir a vocês, aproveitando essa oportunidade, o grupo é para estudos. Ótimo terem colocado essa dúvida a respeito da insônia. Então, vamos aproveitar para a gente poder estudar. Bom dia, boa tarde, boa noite, colocar figurinha, não vale a pena, tá? Não vale a pena. O que a gente precisa é aproveitar essa ferramenta que nós temos, que por enquanto o Zoom, dependendo do tempo e da quantidade de pessoas que você tem, você pode usar gratuitamente.
não é? Então, vamos aproveitar essa ferramenta para a gente poder estudar, tá bom? Eu agradeço a vocês por essa oportunidade, bons estudos e até uma próxima.